Glória a Deus. Vamos ficar em pé, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto de celebração, de Santa Ceia, aonde nós vamos ter a oportunidade de nos assentar com o Senhor. Amém? Quantos aqui criaram expectativas para essa noite? Diga amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar para curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e já conectado com o Senhor, nesse ambiente que já está preparado para a exaltação do nome daquele que era, daquele que é e sempre há de ser. Eu gostaria que você aí no seu lugar comece a glorificar ao Senhor, diga a Ele palavras de amor, vai adorando aí no seu lugar, entregando o seu amor, a sua devoção. Diga a Ele por que você saiu da sua casa, com que propósito você saiu da sua casa, para adorar, para se entregar. O que você veio fazer aqui enquanto igreja, enquanto filho e filha amada do Senhor, e com as suas mãos levantadas, você pode adorar ao Senhor aí no seu lugar. Você pode dizer a Ele: amado e bendito Espírito do Senhor, nós te adoramos nesta noite, nós te bendizemos, nós declaramos que o Senhor é santo, 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 não há outro igual a ti, ó Pai. Ah, Senhor, o nosso coração se alegra por estar na tua presença. O salmista Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à presença do Senhor. E nós estamos alegres, nós estamos felizes pela oportunidade de estar na tua presença, de poder render a ti louvor e adoração, entregando-nos totalmente ao Senhor. Espírito de Deus, toma o teu lugar. Espírito de Deus, muda a atmosfera. Espírito de Deus, abre os céus nessa noite, abra os céus e receba o louvor, receba a adoração, receba o nosso amor. Nós nos entregamos totalmente a ti, nós nos entregamos totalmente a ti. Espírito do Senhor, este lugar é teu, este tempo é teu, é tudo para o Senhor. É o Senhor quem está no governo desta reunião, do início ao final, do início ao final. É o Senhor que tem liberdade aqui para fluir através dos dons espirituais, manifestar o poder da cura, manifestar, ó Pai, o poder da libertação, o poder salvífico da cruz, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário nessa noite. É sobre a igreja, é sobre a igreja, e esse poder derramado de cura, de libertação é sobre nós. E com alegria, com muita alegria, aplauda bem forte ao Senhor. Espírito de Deus, toma o seu lugar, toma o seu lugar, toma o seu lugar, toma o seu lugar. Oh, aleluias, aplauda. Aleluia, vamos celebrar o Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus,
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 E Jesus se fez homem, ele se humilhou, ele se entregou e ele foi fiel até a morte. E foi por isso que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Quantos creem assim? Então levante sua voz, levante suas mãos e vamos declarar juntos. Galileu, mais uma vez, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 libere um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, Ele está aqui. Aleluia! Glória a Vamos Deus. continuar louvando. Vamos continuar declarando as obras de Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és o convidado especial desta noite. Por isso recebe o nosso louvor. Aleluia! Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora vem dizer que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não
outro Jesus como o nosso Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Será que é do seu lugar você pode celebrar e dizer: obrigada, Senhor, porque não há mais condenação sobre mim. Eu estou livre, eu estou livre, eu sou filho de Deus. Você tem livre acesso à sala do Pai. E é isso que nós vamos cantar nessa noite e profetizar. Deus, já não há condenação, em ti está o meu coração. Tua graça me conectou ao teu amor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Deus, nada mais importa. Deus de glória em glória. Tua graça me conectou ao teu amor. Sei que há
A tua graça que me basta. A tua graça me basta, Senhor. As tuas misericórdias se renovam em minha vida, Senhor. Por isso eu te agradeço. Nós estamos aqui nos assentando à mesa do Rei nessa noite. Por isso os nossos corações estão gratos pela redenção que Jesus conquistou para mim e para você. Então que nessa noite você possa fechar os teus olhos e, como um ato de reconhecimento, de gratidão a Deus, que nós possamos olhar para a cruz. Olhar para a cruz e ver naquela cruz a sua liberdade, a verdadeira paz, a alegria que o mundo não pode te dar. Jesus, Ele já sofreu por você. Ele morreu, mas Ele ressuscitou e conquistou o direito de cada um de nós termos livre acesso ao céu. Então hoje nós queremos mais do céu. Quantos querem mais do céu aqui? Declare: eu quero, Senhor. Eu quero mais de Ti nessa noite. Por isso, abre o seu coração. Feche os teus olhos. Não permita que nada agora à sua volta te tire do foco que é o céu. O Espírito Santo vai te conduzir a este lugar hoje. Minha dor Ele levou, Ele levou. Meu pecado Ele levou, Ele levou.
Aleluia. Ele está aqui. A morte não o deteve. Ao terceiro dia ele ressuscitou. O seu Deus é vivo e reina hoje e todo o sempre. Não há outro igual a ele, envolto de glória e majestade. Coroado com a coroa de justiça, assentado no seu trono. Aquele que há de julgar povos e nações, de todos os lugares e de todas as épocas. Aquele que pelo seu amor deu a sua própria vida por nós, para morrer a nossa morte, para que aqui pudéssemos estar como sua igreja, triunfante, vencedora, gloriosa, ungida. Um dia estaremos nós reunidos não mais aqui, neste plano terreno, mas no céu com Ele, vivendo tudo aquilo que a Bíblia nos entregou como promessa. Por esta razão, estamos gratos, porque fomos achados por Ele, no lamaçal, no charco, no atoleiro de pecado. O nosso coração respondeu à mensagem da cruz, e por isso fomos curados, sarados, libertos, abençoados, vitoriosos e principalmente salvos. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Olha para quem está do seu lado, dê uma boa noite, pergunta como essa pessoa bonita vai, dê uma palavra profética para ela. Deus abençoe, seja bem-vindo, que o poder de Deus se manifeste na tua vida nesta noite. Podemos assentar. Boas-vindas a todos vocês que aqui estão neste culto presencial, pela graça e misericórdia do Deus Altíssimo, e também muito boa noite a todos aqueles que estão em casa, no trabalho, em deslocamento, viajando, curtindo férias, passeando, mas que neste momento cultua conosco através da internet ao vivo. Que bom!
Deu certo aí? Parece que estava com um problemazinho, né? Nós mudamos a internet, então quando acontecer algum problema dessa forma, eu acho que fica mais fácil da gente resolver se entrar em contato com eles. Aí, já dei um toque para a Lazy, aí ela dá o suporte que vocês precisam aí, tá bem? Estão bem? Diga, pela graça de Deus. Então, por que tem gente que está com aquela carinha de cachorro passeando de canoa? Já viu? Ele nem se mexe, nem pisca, nem respira, nem pensa. Eu quero te falar o porquê que você está aqui. O Senhor tem um propósito lindo para a tua vida. E o diabo tem te mostrado somente aquilo que é feio, somente aquilo que é pesado, somente aquilo que desgasta, somente aquilo que rouba a tua fé, que tira a tua esperança. Então a gente precisa mudar o nosso semblante, sabe? Para um semblante de fé. Diga: em Cristo Jesus, eu sou mais que vitorioso. Olha aí para quem está do teu lado, dá uma palavra profética para ele. Diga assim: em Cristo Jesus, você é mais que vitorioso. Amém? Graças a Deus. Amém. Fizeram um check-in quando chegaram aqui na igreja hoje? Check-in é o quê? O registro da sua chegada. Tem gente que pensa: pastor, não estou fazendo mais check-in, eu só faço Pix. Glória a Deus. Tinha gente que dava assim uns cheques: Maranata, breve voltará. Não é? O Pix agora é na hora, né? Mas o que eu estou falando não é isso, não. Eu estou falando a respeito do check-in, que é muito importante. Quando você chega aqui, você registrar aonde você está. Isso tem um peso, não só para a sua vida, mas espiritualmente, existe algo que transferimos para alguém naquele momento. É uma mensagem, onde aquela pessoa, de alguma forma, ela é tocada. Existe um despertamento. Eu parei de ir na igreja, esse irmão vai na igreja, vou perguntar onde é, que dia tem culto, se ele é membro desta igreja. Então é importante fazer o check-in. E geralmente eu peço aos irmãos, nós temos meia dúzia de filhos obedientes, os demais são desobedientes. Então olha para quem está do seu lado, diga assim: obediência gera bênção. Diga: eu vou fazer o check-in, o registro da chegada na igreja, tá bom? Uma outra coisa importante é que o nosso culto é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Então é importante você nos seguir no YouTube, Igreja da Fé Cristã. E é importante, YouTube, aí é o YouTube, Facebook, esse ainda não, Estrela de Davi. Deixa eu falar. Então é importante você nos seguir no Face. Segue, né? Segue, tá bom, segue. Eu quero que você possa, e outras pessoas também, então divulgue, para que outras pessoas possam conhecer a nossa página. Isso é muito importante. Você pode compartilhar o culto, e você pode cuidar só com o telão, tá? Dá uma assistência aí para ele não ficar brincando com o telão aí. Você curte e também deixa o seu comentário no Facebook. No YouTube nós temos lá inúmeros, agora pode pôr, YouTube, inúmeros vídeos e inúmeras pregações. Esse ano nós vamos fazer de uma forma diferente, porque eu chego aqui, eu digo para vocês, para os irmãos entrarem, tem meia dúzia de irmãos obedientes, o restante dos irmãos são desobedientes. Então diga aí: obediência gera
bênção. Então eu sei que se eu ajudar os irmãos e desenvolver assim um plano de crescimento espiritual, os irmãos vão responder. Posso ouvir um amém? Diga: eu quero crescer na fé, no conhecimento e na graça. Tá bom? Outra coisa que é importante, temos lá os vídeos, você deve dar o seu like, não é? E também deve deixar o seu comentário, tá bom? Aí nós temos 3 irmãos lá que de repente fazem isso. O restante dos irmãos não são obedientes, mas eu acredito que os irmãos vão passar a ser. Diga: obediência gera. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você me parece ser muito obediente. Diga aí: você me parece ser o mais obediente deste lugar. Tanto é que hoje vou jantar na sua casa. Ai, meu Deus. Os irmãos me perguntam: pastor, o senhor vai em casa, só quer frango? Eu falo: não tem problema. O meu trauma é com frango caipira. Frango normal vai de boa, né? Às vezes eu brincava e dizia assim que barriga de pastor é cemitério de frango. Os irmãos pensam que eu não gosto de frango. Gosto de franguinho. Franguinho assado, gosto. Amém? Amém. Então, legal. Dado estes avisos a vocês, eu gostaria então que vocês se preparassem para o ano agora que vai entrar, porque nós vamos trabalhar com vocês esta questão do crescimento espiritual. Por quê? Porque é como se um professor na escola visse todos os anos os seus alunos repetindo. Nós queremos que você passe de ano, mas passe sabendo. Nós queremos que você realmente rompa, cresça. E se você tiver a disposição de separar uma pequena porção do seu tempo, você vai ver quanta coisa maravilhosa vai acontecer. Eu profetizo que 2023 vai ser um rebento na sua vida. De bênção, viu? Nós já temos o tema do próximo ano e já temos o vídeo promocional, já preparamos o material para entregar à igreja, e vocês já sabem que neste material que nós preparamos, nós entregamos um plano de leitura para vocês. E se vocês seguirem este plano de leitura, em um ano vocês vão terminar de ler a Bíblia. Olha que coisa legal. Mas você tem que ter a disposição de ler pelo menos, são 3 capítulos por dia. 3 capítulos. Apenas 3 capítulos por dia. Vai terminar o ano e você concluiu a sua leitura bíblica. Olha que bênção. Eu estava em atendimento com um pastor e perguntei para ele quantas vezes ele tinha lido a Bíblia. Sabe o que ele me falou? Nenhuma. Mas todos os dias eu abro e leio um versículo. A mulher dele disse assim: eu também, eu tenho uma caixinha de promessa, eu abro e tiro uma promessa. Eu pensei comigo, não falei. Está explicado porque que ele está vivendo do jeito que ele está vivendo. Quanto mais de Deus você traz para a tua vida, mais abençoado você vai ser. É por isso que nós insistimos: ore, jejue, leia a Bíblia, não perca culto, seja ativo na sua igreja, sirva em algum ministério ou departamento, tenha responsabilidade financeira, da mordomia, de abençoar a obra de Deus com seu dízimo e oferta, e seja alguém que vai desenvolver o seu ministério. Então, para este ano, nós temos assim muita coisa bacana. A escola de ministérios, a escola bíblica, vamos trabalhar com os novos convertidos, aqueles que desceram as águas, e está aberto também a outros irmãos que queiram, para fazer o ABC da fé, para dar os primeiros passos.
para fazer o curso de membresia. E vai ser assim uma grande bênção em nome de Jesus. Para o ano agora, nós também estamos nos organizando direitinho para poder fazer a apresentação, a diplomação dos irmãos que terminaram o curso bíblico, não é, de crescimento espiritual. E ainda está no ar as matérias. Nós resolvemos deixar porque alguns não concluíram, para que vocês possam concluir. O nosso interesse não é de dar a vocês um certificado para pendurar na parede. Nós queremos que vocês tenham intimidade com a Bíblia. Nós queremos que vocês possam ouvir, estudar, aprender. Isso é maravilhoso, tá bom? E também a consagração dos pastores, presbíteros e diáconos, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se está fazendo muito barulho esse ventilador. Se tiver, a gente desliga ele. Não, mas não é isso. É que às vezes faz muito barulho aqui. Cadê o Paulinho? Está aí ou não? Paulinho está aí? Está indo, pô? Aí quando você voltar lá, pô, você liga, tá? Porque é muito quente ali, amados. A gente tem a intenção de fechar o espaço da bateria e colocar um ar-condicionado para ele, né? Para ele, para o Regis e para o Adiel. O Adiel estava reclamando que se não arrumar uma cadeira especial, ele nem vai tocar mais, que tem que ser uma ergométrica, né? Cheia de frescura, que massageia, não sei. Melhorou sim. É por conta da captação, senão no fundo fica, parece que está chovendo o tempo todo, não é? Como é que está São José dos Campos? Está tudo bem? A igreja Bola de Neve vai bem? Então tá bom. Glória a Deus. É a irmã querida da Carol, e nossa irmã também muito querida, né? Em nome de Jesus. Hoje um dia especial, dia de ceia. Diga glória a Deus por isso. Eu gostaria de convidar você, por favor, para abrir sua Bíblia em Samuel capítulo 7, versículo 12. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. O Senhor nos abençoou com uma palavra poderosa na sexta-feira. Nós falamos sobre as estações e o tempo, e foi muito forte, amados, porque a igreja não está discernindo nem as estações e nem o tempo. E Jesus nos advertiu, nos exortou, nos admoestou a prestar atenção nos sinais. Então, falei um pouco da geopolítica global. Como é que está essa questão no mundo? E se a gente for analisar, as grandes potências estão sendo abaladas. Correm risco na sua estabilidade, não só econômica. Nós temos olhado para os nossos vizinhos, aqueles que dividem as fronteiras com o Brasil, e temos visto que a coisa também está crítica, está caótica. Existe um movimento muito forte por parte de alguns países que dominam e são adeptos do socialismo, do comunismo, da esquerda. Nós vemos, não posso falar o nome do lugar, mas o grande dragão vermelho.
Há quem diga que já tem uma outra peste para acontecer. Algumas situações analisamos, não passa de teoria da conspiração. Mas quando a gente começa a olhar para a palavra, este lugar proibiu as igrejas cristãs, tiraram os símbolos cristãos das igrejas, as cruzes. Os homens e mulheres de Deus estão sendo presos, torturados, sentenciados à prisão perpétua ou morte, pena de morte. Lá, as pessoas comuns são incentivadas e ganham um prêmio se delatarem aqueles que são crentes, aqueles que têm Bíblia, aqueles que vão a uma igreja, aqueles que servem a Jesus. Estamos falando de um lugar que tem muito poder sobre a terra. E vemos que espiritualmente existe uma conspiração no reino espiritual, de principados, potestades, espíritos enganadores, hostes espirituais da maldade. E como é que a igreja está se comportando? A igreja está apática. A igreja acha que não vai acontecer nada. Quando nós olhamos para a situação política do nosso país, é de se preocupar. Nós precisamos levar isso muito a sério. Nós queremos que o Brasil continue sendo esta pátria amada, berço de paz, de pessoas maravilhosas. Há quem diga que não tem lugar melhor para se viver no mundo, melhor do que o Brasil. O problema é que nós que moramos aqui, nós não reconhecemos e nem valorizamos. Há pouco se falava da recuperação do Brasil, que estava na frente da Espanha, da Itália, da Alemanha, Estados Unidos. O Brasil foi o país que melhor se recuperou depois da pandemia. Inflação controlada, PIB crescendo. E hoje nós vivemos uma situação de instabilidade, de incerteza. Mas isso não mexe com a igreja. Mexe com um irmão ou com outro. Amados, se nós entendêssemos o que Deus está falando para a igreja, esse tempo seria um tempo de busca, de quebrantamento, de humilhação, de entrega, porque tem muita coisa em jogo. Não é só poder humano, não é só toma lá da cá, dinheiro, corrupção, não, é muito mais do que isso. Estamos falando de princípios, de valores. Já se fala de cerceamento à igreja, monitoramento ostensivo, punição rigorosa para pastores influentes, destituição dos políticos que foram eleitos e são cristãos. Por quê? Porque eles são oposição lá no Congresso e no Senado. Eles são barreiras que vão impedir o avanço progressista, pluralista. Amados, o que a gente
como crente está fazendo é discutir obviedades, mas a igreja está dormindo. E este tempo profeticamente é muito sério. A igreja precisa orar. Vai além de pedir um carro, uma moto, uma casa, um apartamento na praia, um aumento salarial, bênção financeira. Nós estamos falando de um período que antecede o maior avivamento que a terra já viu. Mas nós sabemos o que está para acontecer antes. Um dia pregando eu disse à igreja que o Brasil só vai buscar a Deus de uma forma dedicada quando o caldo engrossar. E nós estamos vendo coisas que nunca vimos, estamos discutindo coisas que nunca discutimos. O povo era alienado na área da política. Se perguntasse para quem é que você votou, para presidente, governador, prefeito, vereador, senador, deputado, a pessoa me deram um papelzinho, eu votei. Hoje o povo brasileiro tem mais consciência. O povo brasileiro está lutando. O povo brasileiro está pagando um preço. Amados, a nossa revolta tem que ser de joelho no chão, tem que ser orando, se quebrantando, se humilhando, para que Deus se apiede do Brasil. Deus ama o Brasil. Você sabia que o Brasil, ele é muito querido pelos judeus, né? Na Bíblia tem um tal de Brasilai, sabia? Alguns fazem ligação ao pau de ferro, o pau-brasil, aqui da nossa terra. Então existem aí algumas narrativas, né, de que já se conheciam a riqueza do Brasil. Oficialmente dizem que foi descoberta depois, explorada, enfim. Agora, você imagina que Israel voltou a ser Estado por um voto, Minerva de desempate. Sabe de quem foi? De um brasileiro. Eu não me lembro o primeiro nome, o segundo eu sei que é Barata. Vocês lembram o nome dele? Como? É aranha ou barata? Agora umas coisas de inseto aí que eu não sei. Veja aí para mim, para a gente passar bonitinho para o povo. É aranha? Olha, eu troquei os insetos, irmã. Aranha é inseto? É um aracnídeo. Vê aí, como que é o nome, irmã? Minha sogra é culta. Você viu que coisa bonita? Coloca o nome dele aí, para ver. Acharam? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Depois a gente vê, tá bom? Eu digo para os irmãos, tá? Ele teve assim a responsabilidade, irmãos, espiritual de devolver o Estado para Israel. Foi muito lindo, né? Para que voltasse a ser, como chama? Oswaldo Aranha? 1947, é esse aí. Como é o nome dele? Oswaldo Aranha. Então vocês deletam a barata. Amados, com esse calor eu não sei, está parecendo, eu estou traumatizado. Você já viu aquele filme Beto e as Baratas? Tem um nome aí, não tem? Um filme aí, como é que chama? Como que chama? Joe e as Baratas, né? Que parece que vai carregar o cara para o inferno, gente. Tanta barata que é. Esse calor é terrível.
Então, como é o nome então? Oswaldo Aranha. Esse é o cara. Deus usou ele. Então existe uma proximidade assim, muito, muito grande com Israel. Muito obrigado. Amém. Acharam aí? Primeiro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz assim: então Samuel pegou outra pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Provavelmente você já se perguntou qual o significado da palavra Ebenezer. Ebenezer em hebraico significa pedra de ajuda. Repete comigo: pedra de ajuda. O profeta Samuel teve um grande motivo para erguer um memorial de pedra e chamá-lo de Ebenezer. Foi lá que Deus derrotou os inimigos de Israel. A palavra Ebenezer está escrita em 3 versículos, todos no livro de 1 Samuel. O primeiro versículo fala sobre o momento em que Samuel ergueu a pedra memorial e deu ao local o nome de Ebenezer. Em seguida, o profeta disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Os outros 2 versículos apenas citam o local Ebenezer, que está lá em 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod. E 1 de Samuel capítulo 4, versículo 1. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nesta época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer, e os filisteus em Afec. O motivo do nome Ebenezer: quando você precisa confiar em Deus, sem conseguir ver o plano que Ele tem para você. Vou repetir. Quando você precisa confiar em Deus, sem conseguir ver o plano que Ele tem para você, onde encontra coragem para dar um passo de fé. Como pode ter a certeza de que o Senhor está no controle? A Bíblia mostra que a solução é se lembrar de tudo o que Deus fez. Samuel era um profeta com uma missão muito difícil: liderar o povo de Israel, que estava desanimado e com medo, depois de uma derrota humilhante pelos filisteus. Durante a batalha, os israelitas chegaram a levar a arca da aliança, acreditando que Deus iria lhes garantir a vitória. Acontece que esta luta terminou em um massacre, e a arca acabou sendo capturada pelos inimigos. O símbolo da presença de Deus em Israel tinha sido então levado. Em posse da arca da aliança, os filisteus passaram a ser atormentados com muitas pragas. Por isso resolveram devolver a arca ao povo de Israel, arrependidos de terem levado. Mesmo recuperando este símbolo sagrado, os israelitas ainda tinham suas dúvidas. Será que o Senhor estava mesmo do lado deles? E eles podiam confiar no poder de Deus a ponto do Senhor livrá-los dos seus inimigos? Ou eles deveriam buscar outro Deus? Quando os filisteus voltaram a atacar o povo de Israel, ficou com medo. Mas sob a orientação de Samuel, os israelitas decidiram depositar toda a confiança no Senhor, abandonando a idolatria. Mesmo com medo, buscaram a ajuda de Deus. Samuel clamou ao Senhor, que os afugentou e aterrorizou todo o exército
com trovões estrondosos. A vitória foi completa após a fuga dos filisteus. Os israelitas recuperaram o seu território, ocupado então pelo inimigo, e não perderam outra batalha durante a vida do profeta Samuel. Gostaria de falar sobre a importância, em primeiro lugar, de se ter um Deus na sua vida. Mas não quero falar a respeito de qualquer Deus, porque hoje existe uma série de opções, um menu, um leque de opções, onde você pode escolher o Deus com quem você se identifica. Mas a nossa preocupação como igreja de Cristo é de receber a revelação do alto e servir ao Deus verdadeiro, glorioso, poderoso, tremendo, soberano. Estamos falando do Altíssimo, o Deus que está sobre outros deuses, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós não estamos falando somente de uma opção, de um Deus oferecido neste menu, neste cardápio. Estamos falando a respeito do Deus Criador dos céus e da terra, de tudo aquilo que existe. Estamos falando a respeito de um Deus que tinha um plano original para o homem, mas o homem acabou fazendo uma escolha errada, e por conta disso, o plano perfeito de Deus foi adiado. Não quero dizer que o plano perfeito de Deus foi cancelado, porque Deus sempre vai voltar para o seu plano original. Deus tem um propósito para o homem como seu filho. Deus tem um propósito para a mulher como sua filha. Deus não tem um propósito para qualquer pessoa. Ele tem um propósito definido para um povo escolhido. E você que está aqui foi escolhido. Você foi achado por Ele. Uma voz te chamou e você disse sim. E é por conta disso que você está aqui assentado nesta noite, ouvindo esta palavra, que deve despertar você para viver tudo aquilo que Deus tem como plano para a sua vida. Desde o começo, o propósito do diabo foi de impedir que o homem conhecesse a plenitude deste plano, a totalidade. O diabo se levanta para impedir que o homem viva de forma completa, absoluta, aquilo que Deus tem para ele como plano perfeito. O que nós vivemos no nosso dia a dia muitas vezes são os nossos planos. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. E como que nós construímos isso? Com muita preocupação, com muito medo, com muita insegurança, com muito receio, com muito esforço, porque a gente acha que com muito esforço a gente vai chegar lá. E há quem diga que precisamos mais de inspiração do que transpiração. O que nós vemos neste relato que lemos há pouco é que Deus, Ele precisa tomar lugar no meio do seu povo, porque muitos podem
estar aqui em nome de Deus, mas não conhecê-lo. Vivem muito mais a pressão e opressão do dia a dia, as injustiças sociais, perdas, muitas delas constantes, que trazem o esgotamento físico, psicológico e até espiritual. Aonde está o segredo? Quando falamos de Deus, nós estamos falando de uma vida espiritual sendo trabalhada debaixo de uma revelação. E aí entra o papel do homem de Deus. A Bíblia diz assim: crede em vossos profetas e prosperareis. E esta prosperidade não se trata apenas de prosperidade na área econômica, material e financeira. Quando a palavra fala de salvação, entendemos que nesta palavra, no grego, sozo, existe uma revelação poderosa que a igreja precisa aprender. Fala a respeito da cura do corpo, libertação da alma e salvação do espírito. Isso é prosperidade. Do que adianta você ter dinheiro, mas não ter saúde? Do que adianta você gozar de saúde, mas não viver para Deus? Estar cativo na sua alma. Do que adianta você ser uma pessoa bem-sucedida, mas não está salva, não está remida pelo sangue de Jesus? Nós precisamos compreender a importância de viver para Deus em nossos dias e de ter alguém para nos reportar, alguém para conversar, alguém para orar por nós, alguém para nos aconselhar, alguém para nos ensinar as verdades basilares da Bíblia Sagrada. Porque não basta você ter apenas boa vontade. Você precisa construir a tua vida debaixo dos princípios que o Senhor estabeleceu como doutrina no seu reino. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito dele. E muitas vezes, por conta da nossa teimosia, da nossa cabeça dura, da nossa rebeldia, nós achamos que do nosso jeito é melhor, que do nosso jeito vai dar certo, que do nosso jeito vai vingar, quando na verdade nós nos frustramos, nos decepcionamos e nos desiludimos. Assim foi, desde que o homem se entende por filho de Deus, por alguém alcançado pela sua graça, misericórdia, bondade e amor. Nós não vivemos a nossa vida sem Deus. Nós vivemos para Ele. Nós dependemos dEle. E muitas vezes temos que pedir perdão, porque somos independentes e autônomos. Por isso que precisamos de alguém para nos dar direção. O problema é que em nossos dias, e assim sempre foi, o ser humano, ele vive debaixo da sua arrogância, prepotência, orgulho, vaidade,
presunção. Muitas vezes nós achamos que não precisamos de Deus. Quer ver? Você só ora em último caso. Você só ora quando não tem mais esperança. Você só ora quando tudo deu errado. E tudo que você for construir na sua vida, eu disse construir, e falo isso de uma forma proposital, porque nós muitas vezes achamos que as coisas vão acontecer sem o trabalho de construí-las. Então aquilo vai levar dias, semanas, meses, anos. Eu tive um atendimento e uma pessoa quebrou financeiramente, e ele me disse: pastor, quanto tempo vai levar para eu me reerguer? Eu disse: de 5 a 10 anos, por conta de um vacilo, por conta de um erro, por conta de uma estratégia errada. Nós precisamos aprender a construir as nossas vidas em Deus. E como começa? Começa com a inspiração. A inspiração vem de quem? Nos é dada pelo Espírito Santo. Então a inspiração não vem quando você ora uma vez. A inspiração não vem quando você ora 2 vezes. A inspiração não vem quando você ora 3 vezes. A inspiração, ela vem, ela brota, ela nasce, ela é gerada quando você compreende essa dependência. E você vai desenvolver a sua comunhão com Deus, a sua intimidade, porque Ele só vai compartilhar dos seus segredos com você quando você compreender que para Ele falar com você, Ele precisa falar. E Ele só vai falar com aqueles que têm intimidade com Ele. Ele não vai falar com qualquer pessoa. Por isso nós precisamos compreender este processo. As coisas não estão bem na vida. Não adianta orar só uma vez: Senhor, faz. Senhor, estou esperando a tua resposta. Senhor, se revela a mim. Não é assim que funciona. Você precisa compreender que, na medida que você vai se colocando na presença deste Deus, Ele vai se revelando a você. Ele vai te mostrando aquilo que você não tem percepção, aquilo que até agora você não entendeu. Então Deus quer te revelar um segredo, e este segredo depende do seu coração. Ele vai revelar mistérios a você, coisas que até agora você desconhecia. Ele vai mudar a tua atitude, a tua postura, o teu comportamento, os teus hábitos, porque nós nos comportamos como um povo derrotado, como o povo que vimos na Bíblia há pouco. Eles foram confiando em si, levaram a arca da aliança, acharam que colocando a arca na frente tudo ia acontecer. Foi um massacre. Eles perderam a guerra e roubaram deles o símbolo da glória de Deus. Voltaram humilhados para trás. E é isso que nós fazemos. Nós precisamos aprender que uma guerra a gente não ganha de qualquer jeito. Então eu vou te perguntar, e você não precisa me responder: como que você está construindo as coisas na sua vida? Por exemplo, quer construir um casamento feliz, quer construir um casamento feliz sem orar, quer construir um casamento feliz sem orar com a esposa, sem orar com o marido. Amados, os casamentos que vemos
que estão terminando é porque os irmãos não têm orado juntos. O marido não ora com a esposa não ora com o marido. Sabe por quê? Orgulho puro. Quando o marido se converte, ele não vai ter medo de orar e falar para Deus assim: Deus, minha mulher reclamou de mim esses dias, e ela está com razão. Eu sou o que ela falou, e pior ainda, ela conhece uma parte de mim. Senhor, eu sou podre. Senhor, eu sou torto. Deus me perdoa, eu quero ser um marido melhor, me ajuda, eu sozinho não consigo. Amor, ora por mim, para que Deus tenha misericórdia de mim, para que eu aprenda a ser um bom marido, debaixo da graça de Deus. Me abençoa, porque a mulher, ela usa a boca dela para amaldiçoar o marido. Vira as costas, ela fala com a amiga, até com a desconhecida no ponto de ônibus ela fala. Ela pega carona no Uber com a pessoa que ela não conhece. Daqui a pouco parecem que são muito íntimas. Fala do marido, fala dos filhos, fala do cachorro, do gato, do periquito. Então a mulher precisa entender que ela é intercessora. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Então a mulher sábia, ela vai aprender que existe poder nas suas palavras, e aquilo que ela fala, como um bumerangue, vai voltar contra ela mesma e surpreendê-la pelas costas. Diga comigo: tu tens o que tu dizes. Olha para quem está perto de você: tu tens o que tu dizes. Diga: eu sou o que eu falo, eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto. Dá para notar aí o porquê que você está vivendo do jeito que você está vivendo? Se eu sou o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, está explicado. Por quê? Porque eu estou abrindo a minha boca usando um princípio espiritual errado. Ao invés de eu usar minha boca como fonte de bênção, eu estou usando a minha boca como fonte de morte, fonte de maldição. E a gente precisa compreender isso. Amém. Deus tem um plano perfeito para a sua igreja. Deus tem um plano perfeito para o seu povo. Era da vontade de Deus que o povo perdesse as guerras? Não. Mas por que o povo perdia a guerra? Porque o povo deixava de ouvir a Deus e deixava de ouvir a mensagem que Deus entregava através do profeta. O que você vem fazer na igreja sexta-feira e todo domingo? Cultuar a Deus e ouvir o que Deus tem para você como conselho através do profeta. Aí você ouve, entra por aqui, sai por aqui, mas você não pratica. Eu quero ver você praticar. Amor, o pastor falou lá a respeito de orar. Nós vamos orar juntos, marido e mulher. Vamos ajoelhar aqui do lado da cama, do lado do sofá, no tapete da sala. Nós vamos orar. Vocês vão ver que vocês vão parar com as brigas infantis. Vou falar de novo. Vão parar com as brigas infantis. Às vezes parece que eu estou num jardim de infância, gente. Eu, como pastor, tenho que ficar apagando incêndio. Vamos começar a amadurecer e nós vamos falar a respeito de objetivos, metas, alvos, sonhos, propósitos, projetos. Amém? E você com o seu marido, e você com a sua esposa,
Quando vocês compreenderem isso, vocês vão romper. Imagina só vocês aconselhando outros casais, porque vocês se superaram. Imagina quantos casais estão em crise. Por que que os casamentos entram em crise? Cuidado. A mulher reclama que não é cuidada. Resumindo, quando a mulher é cuidada, ela diz: pastor, ele não libera o cartão para mim. É um demônio, o demônio da avareza. Ora a Deus, pede para sair do seu marido. Tem que tomar cuidado com as compulsões, é ou não é? Tem gente que está deprimida, vai gastar. Aí diz: paga aí, amor. Tinha uma irmã que tinha cerca de 100 pares de sapato. Eu falei: irmã, você parece uma centopeia. Tanto par de sapato. Aí a gente foi cuidar da irmã, entender a realidade dela. Ela foi muito pobre. Ela ia para a escola de chinelo. Quando ganhava algum sapatinho, algum tênis, ela tinha que costurar. Ia para a escola toda remendada. E era chacota dos coleguinhas. Então ela cresceu com esse trauma. Quando ela foi cuidada desse trauma, o marido agradeceu. Aleluia. Amados, o homem tem um par de sapato, um tênis e um chinelo. E está tudo certo. Agora a mulher não, eu quero um azul, um amarelo, um verde, um branco, um mesclado. Não, até aí tudo bem. As nossas mulheres merecem o nosso agrado, não é verdade? Mas as mulheres se queixam dessa falta de cuidado, da liberação do cartão, da casa, da mobília, eletrodomésticos. Eu tive um atendimento, a mulher estava em crise. Ela falou: pastor, todo mundo tem uma air fry, eu não tenho. O marido falou: o que é isso, criatura? Não sabia. Eu falei: está vendo, irmã? É só explicar para o marido que ele vai ser muito abençoado se você comprar uma air fryer, porque vai eliminar as gorduras do alimento, é mais saudável, ele vai ter mais saúde. Ah, é, pastor? A moça, ainda aqui a gente vai comprar essa tal de air fryer. Você está vendo que a mulher, ela tem sabedoria, só não usa. Tem que usar. Quando você quiser alguma coisa do marido, você tem que argumentar. Você fala assim: amor, dá 50. Ele fala: para quê? É na lata. Eu vou no mercado. Tá certo, então vai com 50. Gasta quanto, Regis? Gasta 20 e traz o troco. Você quer ver tua mulher rindo à toa? Você vai liberar uma grana para ela todo mês. Ela vai gastar e não vai precisar te dar satisfação onde ela gastou, porque o marido parece um auditor, né? Gastou aonde? E estes centavos? O que você fez com esse valor? Tudo isso é muito caro. A mulher compra roupa uma vez no ano. A calcinha e sutiã já desbotou, já caíram os bichinhos. Não tem mais bichinho. Não usa mais, né? Tá certo. Uma vez fui abraçar uma irmã, tinha um caroço nas costas dela. Eu falei: irmã, que é isso? É um tumor? Ela falou: não, é que meu sutiã não tem elástico, então tem que dar um nó.
Aí eu chamei o marido, falei, ô camarada, venha cá, seu fedorento. Olha o que a tua mulher está falando aqui. Então, você precisa aprender a construir as coisas. Ó mulher, antes dela chegar no marido, ela tem que estar orando, e orando muito, né? Jejuar, dependendo, 1 dia, 3 dias, uma semana, 1 mês, né? Tem mulher que está jejuando há 1 ano, para ver se o coração do homem se move. Agora é interessante, quando os dois oram, um fala a linguagem do outro, não tem que ter ensaio. É bonito isso, não é? Então começa a orar a partir de hoje, construir sua família na oração. E os filhos, vocês precisam fazer um culto doméstico. Criançada, lê a Bíblia, recitar um versículo, memorizar, faz desafio com eles. Você vai memorizar um versículo e vai falar no próximo culto caseiro, próximo culto familiar, tá bom? Tá bom. Ensinar as crianças a entregar seu dízimo, sua oferta, sua semente, porque isso se aprende desde criança. O Fabrício, ele entrega a oferta do Augusto. O Augusto nem tem consciência, fez 1 aninho agora, mas ele já entende a importância da bênção financeira na vida da criança, já está debaixo de uma bênção financeira. E é o pai que determina, a mãe que determina isso, não é? Tem um problema lá na casa, compartilha com a família, vão orar juntos, e vão construir uma resposta em Deus, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vida profissional, você constrói assim também. Um irmão falou para mim, pastor, eu estava esperando uma promoção, e a promoção não veio. E eu disse, e aí? Aí eu fiquei frustrado. Eu falei, sabe por que você ficou frustrado? Porque você coloca a tua mão, a tua vida na mão do outro. Amados, o Brasil perdeu, e aí? Faz diferença? Ia tocar vuvuzela até ficar rouco. É ou não é? Agora a nossa vida vai depender disso? Como que você está construindo sua vida? E esse irmão não foi promovido aí, ele ficou muito chateado. Ele não sabia que Deus tinha uma promoção lá na frente para ele. Quando nós oramos, e eu falei, olha, você precisa limpar o coração, perdoar e confiar em Deus. E ele fez isso sinceramente. A vida financeira dele mudou. Disseram para ele, nós não te falamos nada, mas tinha aqui uma promoção melhor do que aquela reservada para você. E o reconhecimento dele veio quando ele construiu algo em Deus. Então você tem que pensar, como que eu estou construindo? Eu estou lutando na minha própria força? Ou estou entregando a minha vida a Deus para que Ele me dê estratégias para vencer a guerra? Por isso que Samuel pega uma grande pedra e coloca ali, derrama óleo sobre ela e estabelece a bênção de Deus sobre aquele lugar. Aquele lugar passou a ser chamado de Ebenezer. Sabe o que significa Ebenezer? Pedra de ajuda. Se o Senhor não tivesse nos ajudado, não teríamos chegado até aqui. Se o Senhor não tivesse nos ajudado, não teríamos essa vitória, essa conquista, esta bênção. Quantas vezes você fala isso por dia? Amado, se não fosse Deus, eu não teria comprado esse carro. Se não fosse Deus, eu não teria reformado minha casa. Se não fosse Deus, eu não teria mudado de trabalho. Se não fosse Deus, eu não teria sido curado. Você precisa aprender a glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Preste atenção, para Deus não tem grande e pequeno. Para nós sim, para Ele não. Tanto faz Ele curar de uma gripe ou de um câncer. Mas quando você diz, Ebenezer, esta pedra é a minha pedra de ajuda. Ou seja,
Aquele lugar foi rebatizado. Aquele lugar começou a ser conhecido por conta do que o profeta fez, consagrando a Deus aquilo que Deus tinha feito, através dele e através do exército. E ele complementa, ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero te falar uma coisa. Você quer construir sozinho? Ou você quer depender de Deus? Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais a quem recorrer. Eu não tenho mais portas para bater. Eu não tenho mais ninguém para ligar. Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque o que eu podia fazer, eu já fiz. Ebenezer, o Senhor é a minha pedra de ajuda. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Amados, eu sou pastor há 30 anos. O começo de ministério foi complicado, até aprender lição que ninguém te ensina, até você entender a importância do quebrantamento, da entrega, da renúncia, até você descer no vale, na casa do oleiro. Aí Deus começa a moldar você. Nós estamos vivendo um novo tempo profético há 8 anos. Durante 8 anos Deus tem cuidado de nós neste lugar, de uma forma surpreendente. E sabe o que tem acontecido? Cada pessoa, cada irmão, cada irmã que tem tido comprometimento com esta obra, tem vivido a bênção de Deus. Eu louvo a Deus por irmãos tão responsáveis. Eu tenho aqui o Toninho, eu tenho aqui a Claudete. Vindo no culto ou não vindo no culto, eles mandam o dízimo e a oferta deles. Temos outros irmãos e irmãs que são compromissados com este altar. Muitas vezes Deus fala com você e você acha que é o homem falando. Crede em vossos profetas e prosperareis. Como é importante você ter compromisso com Deus neste tempo profético, onde Ele vai te levantar com uma prosperidade sobrenatural, para você ter as suas contas pagas, para você ter uma vida desafogada, para você ajudar outras pessoas, para você honrar a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Deus, Ele quer se mover no meio do seu povo, e o povo pensa que se trata de algo apenas ritualístico, religioso, místico. Não, preste atenção, está na hora de você ter a sua experiência com Deus, e dizer: Deus, fala comigo, me move, me põe de pé. Mas antes de Deus te colocar de pé, Ele vai te colocar de joelhos. Deus, me trata, muda a minha mentalidade, muda o meu coração, muda a minha realidade. Quando você orar por finanças, eu quero que você ore assim: Deus, eu quero ser um grande dizimista na tua casa, eu quero ser um grande ofertante na tua casa. Sabe por quê? Essa oração agrada a Deus, esta oração toca no coração de Deus. Tem um irmão aqui que ele fala: pastor, eu ainda vou pagar o aluguel da igreja sozinho. Ele não fala por vanglória, ele já foi muito rico, e eu acredito que ele vai ser de novo em nome de Jesus, amém? Quando o irmão desse faz uma promessa dessa, a gente ora todos os dias por ele. E você tem que ter essa fé, porque Deus tem cuidado da sua obra, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado deste ministério. E amados, não é fácil. Amanhã, dia 12, é dia de pagarmos mais um aluguel, R$ 25.500.
E Deus tem provido até aqui. 8 anos. Nunca atrasamos um aluguel, graças a Deus. E graças ao coração dos irmãos. Agora, para janeiro, vai diminuir, acredito que quase R$4.000, é ou não é? Porque nós tínhamos um acordo da época do Covid, onde ele recebeu só metade do aluguel. Aí depois ele disse, agora eu quero receber a diferença. Quanto? 58 mil. Eu disse, olha, nos dá uns 2 anos para pagar, 24 meses. Ele disse, sem problema. Vai ter um acréscimozinho. Tivemos R$15.000 de aumento. Estamos terminando de pagar, agora em dezembro, a última parcela. Não atrasamos uma. E eu tive que concordar e dizer, Deus supre, Deus cuida, Deus faz. Eu gostaria que vocês tivessem esta fé. Deus, eu cuido da sua casa. Porque quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida de você. Só que faz aquilo que você até agora não tem feito. Por exemplo, nós muitas vezes entregamos uma oferta que pode representar para você um valor alto. Mas, por outro lado, alguns dão qualquer coisa. Deus, Ele não recebe quando nós fazemos deste jeito. Olha só o que eu falei em um dos cultos passados. Queima alguma coisa em casa, estraga, bate o carro, temos algum prejuízo. Vai contra o nosso planejamento, atropela o nosso orçamento e a gente tem que levantar a grana para pagar. O que a gente faz? Parcela em 1, 2, 3, 4, 5. Parcela em suadas e eternas prestações. Com o reino de Deus, o que a gente faz? Não, eu dou qualquer coisa. Então, o que é que nós temos que aprender a fazer? Espera aí, esse dinheiro, desse prejuízo, o diabo roubou de mim. Ele me tirou. E a Bíblia diz que quando o ladrão é surpreendido, ele tem que devolver 7 vezes mais. Mas ele vai te devolver 7 vezes mais para você fazer o quê? Então quando você diz assim, Deus, eu não quero entregar só uma oferta de 50, eu quero começar a entregar uma oferta de 100, de 200, de 400, de 500. Isso é você desafiar a sua fé. Porque se a gente planta sempre a mesma coisa, a gente vai ter sempre a mesma colheita, a mesma medida. Mas quando você de repente começa a fazer algo ousado, aí você começa a romper. Olha só, tem irmãos na igreja que arrumam trabalho. O primeiro pagamento, sabe o que eles fazem? Eu quero entregar para o Senhor. Olha que lindo, gente. Eu quero ver vocês bem-sucedidos na vida, encaminhados. Eu quero ver vocês sem dívida, porque dívida é maldição, amados. Não estou falando de compromisso financeiro. Compromisso financeiro é aquele que a gente contrai e paga. Mas a inadimplência, a dívida é maldição. Você perde o sono, você perde a fome, você perde a vontade de viver. Alguns perdem até a fé. Por isso que você tem que construir em Deus tudo que você vai fazer em nome de Jesus. Constrói tua profissão, o teu futuro, constrói aquilo que está para acontecer na sua vida em nome de Jesus. Então eu quero que vocês ouçam um pai amoroso dando conselhos a vocês para que vocês possam romper, para que vocês tenham no coração uma revelação certa. Porque tem gente que pensa, não é só orar. Oração não é semente para prosperidade. A oração vai regar tua prosperidade. Pela misericórdia, pela oração, Deus pode te abençoar, mas depois você vai ter que plantar. E quando você não planta, você não tem colheita. Deus quer mudar a sua sorte. Tem irmãos aqui que precisam ir contra o sistema, porque eu acredito que Deus pode prosperar a sua igreja, independente de mercado. É claro, estamos inseridos dentro de um contexto.
econômico, de consumo. Mas você tem que orar: Deus, dos 4 cantos, manda cliente. Deus, envia clientes. Deus, eu oro e profetizo um contrato sobrenatural. De quanto você quer esse contrato? Coloca diante de Deus. Tem uma fé ousada. Por que você tem que falar o valor? Porque quando Deus fizer, você vai dizer: foi resposta de Deus. Começa a orar, começa a jejuar, faz batalha espiritual, profetiza, pega versículos que falam sobre esta promessa e comece a dizimar pela fé. Comece a ofertar pela fé. Mesmo quebrado, arrebentado, você chega e diz: Deus, este mês eu peguei esse valor, estou te devolvendo 10%. É o meu dízimo. Estou te entregando a minha oferta. E você vai ver que a tua sorte vai virar. Por quê? Porque a gente fica assim: quando melhorar as coisas, aí eu vou dizimar. Quando melhorar as coisas, aí eu vou ofertar. E o diabo nunca vai deixar melhorar. Então você tem que ter esse compromisso com Deus, de dizer: Deus, esta revelação caiu no meu coração, e eu vou viver debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Ebenezer, o Senhor é a nossa pedra de ajuda, até aqui Ele tem nos ajudado. E vamos terminar esse ano crendo que Ele ainda tem alguma coisa por fazer, crendo que os projetos de vida que estão aqui, muitos deles já foram respondidos, e você vai testemunhar, em nome de Jesus. Amém? Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, a tua oferta especial, a tua oferta alçada, a tua oferta de amor. O Pix já está em tela. O nosso Pix a nossa chave é o CNPJ da igreja 01 014 097 /1000 ao contrário -54. Eu quero agradecer aos irmãos que antecipadamente, na semana, já enviaram dízimos, ofertas, já fizeram seu depósito, transferência. Que Deus possa abençoar muitos dos irmãos aqui. Eu agradeço a Deus demais pela sua vida, pela sua fidelidade. Eu gostaria que você levantasse a mão, balançasse a mão até alguém levar para você a maquininha de cartão ou envelope. Nós temos ali a Fábia com uma maquininha de cartão. Quem está com outra maquininha de cartão? Ali o Fábio, em nome de Jesus. Ah, que lindo. Se der trabalho, manda lá que eu crio. Esse menino é uma bênção. Amados, com a bênção financeira vem também a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção da restauração, a bênção da paz, da alegria. Amém? Gostaria então que você viesse à frente entregar, mas ficasse aqui, porque eu vou ungir a mão de vocês. A mão representa as nossas obras, que não sejam as nossas, que sejam as obras do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Deus tudo aquilo que está te afligindo, roubando a tua paz, a tua alegria. Mateuzinho só dá aquele sorriso. Não tem problema, Mateus, pode deixar. É nós. O pastor está on. Aí vocês ficam aqui. É importante ficarem ao redor do altar. É importante. Pode vir para cá, tem espaço. Pai, neste momento, a tua igreja está reunida. Estamos orando juntos. O Senhor conhece a situação financeira, econômica, material. O Senhor conhece
os flagelos, os ataques e as investidas que o teu povo tem sofrido, de doença, de enfermidade, dores, sofrimento, humilhação, injustiça, ameaça, perseguição. Nós levantamos o nosso clamor nesta noite. A tua igreja está diante deste altar, invocando o teu nome, suplicando, clamando, pedindo. E eu sei que tu és o Deus que ouve a oração do seu povo. A tua palavra diz que tu és o socorro sempre bem presente no momento da angústia. Senhor, socorre os teus filhos, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão sem chão, aqueles que estão sem direção, aqueles que não têm mais porta para bater, ninguém para recorrer. Olha para esta pessoa que está com o seu casamento por um fio, os seus filhos se perdendo. Olha para aquele que está desempregado. Olha para aquele que está com a sua empresa precisando de um milagre. Olha para os nossos empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, autônomos, profissionais liberais. Olha, Senhor, para o teu povo, que é um povo de trabalho. Olha para o teu povo que entrega a oferta com a mão calejada, com o corpo cansado. Olha, Senhor, para quem está aqui pedindo um milagre, tu és o Deus do milagre. Em nome de Jesus, Senhor, ouve esse irmão, ouve essa irmã, tira das dívidas, tira das contas, tira da vergonha, tira da pobreza, tira da miséria, tira da necessidade. Faz algo, Pai, nesta noite de sobrenatural. Esta é a última ceia que estamos fazendo juntos, neste propósito. Nós queremos pedir, Pai, a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse e apresentasse a Deus pelo menos três coisas, as principais coisas que você gostaria que Deus fizesse por você, em nome de Jesus. Coloca diante dele, confia, como foi a orientação de Samuel ao povo. Confia em Deus como único Deus, porque Ele faz, porque Ele realiza, porque Ele opera. Derruba, Senhor, os impedimentos, derruba as barreiras, que toda oposição maligna do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Seja Deus na vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja, assim será. Eu vou ungir a mão de vocês e gostaria que vocês dessem uma salva de palmas ao Senhor. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Deus que fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus
deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Deus quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. As ofertas já estão abençoadas. Deus abençoe. Vamos pedir para entrar os elementos da ceia, por favor. Pega os elementos. Pai querido, nós te apresentamos o cálice de vinho que passa a representar o sangue de Jesus, este pão que passa a representar o corpo de Jesus. A tua palavra nos manda relembrar, no dia de hoje, os flagelos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Ele sofreu por nós naquele dia. E nós aqui comungamos deste sofrimento.
e glorificamos pelo teu amor, por conta da sua vida e ressurreição. Neste momento renovamos a nossa aliança contigo. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, pela tua misericórdia, graça, amor, fidelidade, em nome de Jesus. Neste momento acredito que está para cear conosco a Sabrina, que está esperando a sua cirurgia no hospital. Ela sofreu um acidente esta semana, a Sabrina e o Tiago. Ele quebrou 3 costelas, perfurou o pulmão. Nós temos aí, né, o acidente no computador, né? Eu mandei para o Davi sexta-feira. E ela quebrou o fêmur e a bacia. Fui visitá-la ontem no hospital. Papai do Regis, infelizmente, faleceu. Teve um mal súbito, caiu, bateu a cabeça no móvel na cozinha. Ficou em coma durante um tempo. E está com o Senhor. Estive hoje também fazendo o velório, participando do velório da vozinha do Marcos e da Débora. E realmente tudo isso nos traz quebrantamento, e eles vão cear conosco. Aí você diz: mas pastor, Deus não podia ter livrado? Podia, e livrou. Podiam ter morrido, mas não morreram. Tinha uma menininha de 1 aninho de idade, a Débora ali, o Marcos lá, menininha de 1 ano de idade, graças a Deus, gente, só fez um risquinho na testa. Deus cuidou. Tinha acabado o NAN, a latinha vazia, me mandaram foto, de pronto mandei comprar outro NAN, entregar lá. Amados, precisamos ser igreja, precisamos nos amar uns aos outros, e você tem que agradecer porque está aqui perfeito, com saúde, com a sua integridade preservada. Está aí o acidente? Achou, Davi? Não. Vamos cear. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos vida eterna. Diz a palavra, pegue o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma do pão, compreendendo o significado espiritual do que você está fazendo. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Beba do cálice. Aleluia. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou
Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que arrebanhe de volta os dispersos, ou conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará a direção rumo à vitória. Senhor, te apresentamos. Já sei. Senhor, te apresentamos projeto de vida e as orações em nome de Jesus. Queridos, a Jana está aqui na frente com um papel importante. Nós temos um teatro que vai ser apresentado, um musical na verdade, de Natal, que vai ser apresentado no sábado, às 8 horas da... Põe o teatro primeiro, filho, põe aí o teatro para eles verem. Temos um musical de Natal, vai ser apresentado no sábado, às 7 horas, às 8 horas da noite. Se você não adquiriu o seu ingresso, o pessoal vai estar com o ingresso vendendo ali no balcão, tá? Para que você possa adquirir, em nome de Jesus, tá certo? Foi isso que eu combinei. Então, se você não adquiriu, por favor adquira, nós estamos ali para atender vocês, tá bom? Só para vocês verem o vídeo que eu disse há pouco, dá para pôr? Não, esse é o teatro. Deixa. Põe lá o do acidente para eles verem. Olha só, gente. O caminhão vem vindo, o carro vem, se perde ali, aquaplana e bate. Olha que triste. Olha, gente. Olha a água. Eles aceleraram, dá a impressão que o carro está correndo, né? Mas ele estava numa velocidade compatível. Olha que coisa. Mais uma vez, a última. Olha só. Porque quando você passa na água, a roda vira, né? Você perde o comando, muito forte, né? Queridos, a gente termina com essa imagem triste, mas agradecidos a Deus porque estamos aqui com saúde, vivos, abençoados. Pai querido, te peço debaixo da tua graça, da tua paz, da tua bênção, uma semana de vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que tu fizestes, fazes e pela fé farás, em nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês, orem por mim, estarei orando por vocês.